Olá a todos. Eu venho aqui para relatar um acontecimento que ocorreu comigo durante o ano de 2003. Meu nome é Bruno. Atualmente moro em Minas Gerais, mas na época do ocorrido eu morava em Mato Grosso do Sul. Bem, este ocorrido marcou minha vida e nunca vou esquecer disso. Poucas pessoas sabem do que aconteceu comigo, pois nunca tive coragem de contar para muitas pessoas, porque eu sempre seria tratado como louco, mas isso não importa. Bom, na época eu morava numa zona rural. Não tínhamos uma boa condição de vida. Morávamos em uma pequena casa de madeira. Minha família era eu, meu pai Gustavo, minha mãe Maria e meu irmão Henrique. Na época, eu tinha 16 anos e eu estudava em uma escola que não ficava muito longe de casa, pois era uma escola rural. Bem, eu era um menino que não acreditava no sobrenatural, porém gostava das histórias contadas pelos mais velhos. Não acreditava, mas tinha respeito por quem acreditava. Eu era um menino que, apesar da idade, era muito dedicado ao trabalho rural. Ajudava meu pai todos os dias e também todas as noites. Tínhamos um cachorro da raça Pitbull, que era bem dócil com as pessoas e dócil com alguns cachorros vizinhos também. Ele era solto na parte da noite e na parte do dia também. Esse cachorro era respeitado por todos da vizinhança, pois era o único cachorro diferente dali. Em uma certa noite, eu percebi que ele estava estranho. Parecia estar inquieto com algo. Estava com medo e chorando. Eu não entendi muito, pois ele nunca agia daquele jeito, mas ignorei e fui dormir. Acordei no meio da madrugada. Parecia ser umas 2 horas da madruga. Os cachorros estavam num alvoroço dentro da mata que tinha ao fundo de nossa casa. Nesse fundo tinha uma varanda que dava visão de toda a mata e de todo o nosso quintal. Eu era o único acordado. Então fui até a janela, que também dava visão para a mata, mas não era muita. A cachorrada estava brigando com algo no meio do matagal. Não dava para saber o que era, pois estava bem escuro. Assim, eu fechei a janela e fui tentar dormir de novo, pensando ser algum bicho do mato. No outro dia, contei o ocorrido ao meu pai. Ele também teve o mesmo pensamento que o meu. Talvez fosse só um bicho do mato. Durante aquele dia, tudo ocorreu normalmente, mas teve um dos nossos vizinhos que disseram ter visto um vulto preto enorme correndo na rua e indo em direção à mata. E os cachorros estavam indo atrás daquilo. Eu não dei muita atenção, pois, como disse, não acreditava nessas coisas. Contudo, ao cair da noite, no jantar, olhei para o cachorro e ele estava do mesmo jeito da noite passada. Estava atento e inquieto com alguma coisa, parecendo saber que algo de ruim
iria acontecer. Perguntei a todos o que poderia ser, mas ninguém soube me responder. Então, na hora de dormir, eu fiquei pensando o que seria aquilo para quem os cachorros estavam latindo. Então peguei no sono. Naquela época, nós não tínhamos energia elétrica. As luzes eram através de velas e lamparinas, e só a da cozinha ficava acesa durante a noite. E novamente eu acordei de madrugada com o mesmo alvoroço da noite passada. Meu cachorro e os outros estavam brigando com alguma coisa, só que dessa vez era no quintal da nossa casa. E então o barulho era demais e acordou toda a minha família. Eram gritos de dor, eram rugidos, uivos e sons de mordida. Dessa vez eu prestei atenção nos barulhos e percebi que tinha um som diferente dos cachorros. Era como se fosse um som de porco misturado com cachorro. Eu resolvi abrir a janela para ver o que era. Foi nesse momento que eu congelei. Foi a pior coisa que vi na minha vida. O medo foi tão grande que fiquei sem reação ao ver aquilo. Era um ser monstruoso. Estava em 4 patas e era bem maior que todos os cachorros dali. Ele era horrível. Tinha uma feição deformada. Não dava para saber o que era. Os olhos eram vermelhos como brasa. Tinha uma pelagem preta e o rosto dele não havia pelos. As orelhas eram pontudas como de um pastor alemão. E ele batia nos cachorros com suas mãos cheias de garras e parecia ser bem inteligente ao desviar dos cachorros. E após ouvir aquilo, meu pai apareceu atrás de mim e também viu do que se tratava. Aí, ele rapidamente falou para fechar a janela e eu fechei. Meu pai foi para o quarto dele e pegou a velha espingarda que ele tinha e falou que iria lá fora espantar o que quer que fosse aquilo. Eu disse que ia também e peguei o facão que tínhamos. Fomos lá para fora e vimos frente a frente aquele ser vindo do inferno. Meu pai, sem perder tempo, apontou a arma e disparou 2 vezes. A fera deu um grito de dor, largou os cachorros e correu para a mata. Os cachorros seguiram a fera e adentraram o meio do mato. Eu e meu pai voltamos para dentro de casa, pensando que a fera tinha ido embora. Minha mãe e meu irmão estavam assustados e perguntaram o que tinha acontecido. Meu pai disse que era uma onça que estava no quintal de casa e tudo ficou em silêncio. Por ora, não ouvimos mais os cachorros, mas de repente algo bateu forte na porta dos fundos que dava para a mata e ela só não quebrou de primeira, pois tinha uma trava de madeira segurando ela. Então, rapidamente, meu pai e eu ficamos atentos e, sabendo que a porta não iria aguentar aquela coisa, meu pai mandou minha mãe
e meu irmão irem para o quarto e trancarem tudo. E assim foi feito. Quando olhamos para a porta, ela já estava derrubada no chão. E aquele ser demoníaco estava de pé, olhando para nós com aqueles olhos vermelhos cheios de ódio. Então, meu pai deu mais 3 tiros em cheio na barriga daquela coisa, que urrou de dor, mas ele veio para cima de nós. Então, ele foi em minha direção e rapidamente segurei firme o facão e o apunhalei na direção da barriga, que quase o atravessou. Aquilo fez um barulho estrondoso que quase fiquei surdo. Mas antes daquilo ir para trás, ele deu uma mordida no meu braço. Mas a sorte foi que pegou de raspão. Meu pai, sem perder tempo, deu mais alguns tiros e acertou todos. Aquela coisa saiu correndo pela porta. Porém, antes de entrar na mata, ouvimos mais 2 tiros do lado de fora de casa. Rapidamente, olhamos e era um dos vizinhos que ouviu tudo e veio ao nosso encontro. Ele correu até nós e nos perguntou se estávamos bem. E ele disse que viu a fera e deu-lhe 2 tiros que provavelmente acertou. Aí entramos em casa e ficamos atentos caso aquilo voltasse. Mas amanheceu o dia e nada mais aconteceu. Os cachorros não voltaram para casa e pensamos que a fera havia matado todos. Bem, durante o dia ajeitamos tudo o que a fera havia destruído, inclusive a porta de casa. Todos da vizinhança ficaram sabendo de tudo o que ocorreu e ficaram atentos, mas nunca mais aquele ser voltou ali. Depois da experiência que ele teve, acho que não iria voltar tão cedo e talvez tenha até morrido por aí, já que estava bastante ferido. Hoje, meu pai é falecido e minha mãe mora com minha avó. Eu jamais vou esquecer o que passei, o dia em que eu e meu pai lutamos contra o lobisomem que invadiu nossa casa. Hoje tenho uma vida normal, com 2 filhos lindos e uma mulher incrível e linda também, mas nunca deixei de estar preparado caso aconteça de novo. Bom, este foi o meu relato. Espero que jamais na vida vocês encontrem esta fera maldita, pois isso é aterrorizante demais. Tenham todos uma ótima noite e que Deus proteja a todos. Obrigado. Boa noite, caríssimos curiosos do sobrenatural. Sejam todos bem-vindos ao canal Mistérios pelo Brasil. Agradeço de coração por terem curtido o relato. Os que quiserem enviar suas histórias para o canal, favor enviar áudio ou texto para o número de celular que aparece na sua tela. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima.